Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo. Nesse dia, nessa hora, estamos aí na batalha desde cedo, glórias a Deus, na batalha material, resolvendo um monte de problemas pessoais, mas nunca distante da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é o centro de todas as coisas, para a minha vida, para a tua vida e para as vossas vidas. Ainda que muitos andem por caminho que parece ser direito, mas o final é a morte, ande você no caminho da verdade. Porque é o caminho da verdade que vai nos conduzir verdadeiramente ao reino dos céus. O que eu deixo para vossas vidas aqui hoje é em João capítulo 8, versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez na verdade, irmão, você nunca vai ser enganado pelo espírito do anticristo ou pelo espírito do diabo. Porque o espírito do anticristo e o espírito do diabo tem andado por aí enganado a muitos. Quantos que têm andado enganado, pensando que está fazendo a vontade de Deus e está fazendo sua própria vontade e a vontade do diabo? Quantos enganam hoje dentro da casa do Senhor? E muitos pensando que estão fazendo a vontade de Deus e estão fazendo a vontade do diabo. Meus irmãos e minhas irmãs, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com aquilo que vos ensinam. Porque uma coisa eu sei, glórias a Deus. Se não estivermos na verdade divina, glórias a Deus, fui pegar minha chave, ó. Deixei minha chave lá na bicicleta, senão não entra em casa. Se não tivermos na verdade divina, nunca herdaremos o reino dos céus. Existe muita gente que diz que Deus me revelou, Deus falou. Se Deus revelou e falou, então por que você está fora da Escritura? Se Deus te revelou e falou, por que você está concordando com aquilo que a palavra de Deus nunca concordou? Porque se Deus proibiu a anjos de alterar as Escrituras, por que você está alterando? Eu entendo muito bem, irmãos. Eu estou servindo a Cristo desde 1996. Eu jamais imaginei que ia estar vivo para ver, mas graças a Deus que eu estou vivo para ver quanta mentira, quanto engano e quanta distorção das Escrituras. E o que a Bíblia diz? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você está em outro caminho, se você está em outra verdade e pensa que está na vida, te garanto que você não está. Porque se você concorda com aquilo que a palavra de Deus nunca concordou, você já condenou a tua alma ao inferno. Tem como o irmão provar isso? Tem. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. O que diz ali? Apocalipse capítulo 18 e 19 diz: se alguém tirar qualquer palavra da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa. Se alguém lhe acrescentar a mais, todas as pragas escrito virá sobre ele, virá sobre ela, e quem quer que seja. Irmão, falha todo mundo tem. Erro todo mundo erra. Agora, insistir em defraudar a Bíblia, insistir em distorcer as Escrituras, irmão, aí já é tolice até demais. Já é tolice até demais. Por isso, meus irmãos, é como diz o meu pastor presidente: se você não concorda, por que você está indo lá? Você entendeu? Toda reunião de ministério, toda reunião de obreiros, ele diz: isso não pode, isso não pode, isso não vou nem citar aqui. E a pessoa insiste em cima daquilo que ele diz que não pode. Se ele diz que não pode, é porque ele sabe que não está na Bíblia, irmão. E se não está na Bíblia e eu faço aquilo que não está na Bíblia, o que significa? Rebeldia. Estou em rebeldia. E se eu estou em rebeldia, para onde eu vou? Para o inferno! E o inferno tem sempre vaga para mais um. Então fica aí o meu recado. Eu vou seguir agora a risca quando ele diz: se você não concorda, o que você está fazendo lá? Glórias a Deus. Porque eu vim de um ministério, irmão, que a gente zelava. Apesar de ter muitos contratempos, tinha muita coisa que eu cheguei a orientar no ministério onde eu estava. Os que ouviram se deram bem, os que não ouviram estão lascados até o dia de hoje. Sabe por causa de quê? Se não for conforme está escrito, termino por aqui: nunca herdareis o reino dos céus. Se o diabo e os demônios for expulso do céu por desobedecer a palavra de Deus,
quanto mais aqueles que estão desobedecendo. Por isso, meus amigos e minhas amigas e ouvintes da palavra do Senhor e seguidores que estão comigo nas redes sociais e mídias sociais, questione tudo que trouxer até você, pergunta: aonde é que está escrito? Isso aí que vocês estão fazendo está na Bíblia? Esses carros que vocês estão apresentando estão na Bíblia? Se for assim, meu amigo, vamos consagrar o jumento a pastor, porque o jumento profetizou muito bem para Balaão. Se for assim, vamos consagrar os corvos a diácono, porque serviram muito bem Elias quando Elias estava com fome. Se for assim, vamos consagrar as árvores a maestro, porque a Bíblia diz que quando o Criador se aproxima da natureza, as árvores começam a reger, começam a louvar ao Senhor. Se for assim, vamos consagrar a obreiros o vento e o mar, porque Jesus, quando estava em alto mar, ele diz: vento e mar, aquieta-te e acalma-te, e assim obedeceram. E se for assim, vamos consagrar a baleia missionário, porque estava indo para Nínive, para Tarso, e o Senhor falou: volta para Nínive, e ali jogou Jonas em Nínive para poder pregar na cidade de Nínive. E muitas outras histórias na Bíblia que eu posso trazer aqui, que Deus usou a natureza. Quer dizer que se Deus está usando alguém, ele usa no limite que ele determinou, mas nunca alterou as escrituras sagradas. Eu estou na igreja há mais de 20 anos, e o que nós estamos vendo agora é o espírito do anticristo, o espírito do diabo, o espírito dos demônios alterando aquilo que está escrito. Eis aí a palavra do Senhor. E infelizmente muitos pastores caíram nessa onda de distorcer as escrituras, dizendo: o que tem? Um fez, todo mundo faz, e está dando certo, e vamos fazer também. Mas não esqueça que uma vez Deus tirando um povo do Egito, depois condenou os que não creram, depois condenou os que foram contra a palavra do Senhor. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações: saia fora, não entre nessa, porque a salvação é individual, e Deus só vai salvar aqueles que verdadeiramente estão na palavra de Deus. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Estamos aí numa batalha material aí, glórias a Deus, mas nunca distante do mundo espiritual, e sempre atento àquilo que o Senhor Jesus quer falar com a vida de cada um de nós. Irmão, onde você está agora? Nesse momento estou na pensão do Pedrinho, essa pensão aqui abençoada, ele e a Jéssica, 2 obreiros do Senhor, cheios do Espírito Santo, que assim permite que a palavra de Deus, ainda que seja numa pensão, venha a ser pregada ao vivo para os meus ouvintes das redes sociais e mídias sociais, e que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações.